Olá Brasil e a todos vocês que estão acompanhando o canal BR Notícias. Mais uma vez aqui trazemos informações muito importantes, atualizadas, verídicas de tudo que está acontecendo em Brasília nesse desgoverno de Luiz Inácio Lula da Silva. Urgente, corre, desespero em Brasília, no Planalto, no governo Lula. Acaba de acontecer. Lula caiu. Trump preparou a armadilha e Lula caiu direitinho. Prisão do petista já é aventada aqui no Brasil. Notícias que chegam em primeira mão nos Estados Unidos dão conta que Luiz Inácio Lula da Silva acaba de ser preso por Donald Trump pela justiça americana. Eu vou trazer todos os detalhes disso daí. Ainda nada confirmado, mas as notícias que já chegam dos correspondentes de Brasília dão conta que acabou a era Luiz Inácio Lula da Silva. Você acredita nisso? Vem comigo que eu vou trazer todos os detalhes. Mas antes, por favor, por gentileza, se você não é inscrito, se inscreva. Deixe seu like, comentário, clique no sininho e não esqueça de compartilhar os nossos vídeos para que mais pessoas, além de você, possam ficar muito bem informados. Notícia urgente que acaba de chegar agora em relação a Alexandre de Moraes. Moraes é desmascarado pela Rede Globo. Reportagem mostra como ele se comunicava com Vorcaro. E agora a Polícia Federal já tem prova dos crimes do Togado Careca. E 44 minutos, a Secretaria de Comunicação Social aqui do Supremo Tribunal Federal, a pedido do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, divulgou a seguinte nota. A análise técnica realizada nos dados telemáticos de Daniel Vorcaro, tornados públicos pela CPMI do INSS, constatou que as mensagens de visualização única, enviadas por ele no dia 17 de novembro de 2025, não conferem com os contatos do ministro Alexandre de Moraes nos arquivos apreendidos. Segundo a nota, no conteúdo extraído do celular do executivo pelos investigadores, os prints dessas mensagens enviadas por Vorcaro estão vinculadas a pastas de outras pessoas de sua lista de contatos e não constam como direcionadas ao ministro Alexandre de Moraes. De acordo com o gabinete do ministro, a mensagem e o respectivo contato estão na mesma pasta do computador de quem fez os prints, Vorcaro. Ou seja, fica demonstrado, segundo a nota, que as mensagens, prints, estão vinculadas a outros contatos telefônicos no computador de Daniel Vorcaro, jamais ao ministro Alexandre de Moraes. Ainda segundo a nota, os nomes e contatos das pessoas vinculadas aos respectivos arquivos não serão mencionados na presente nota em virtude do sigilo decretado pelo ministro André Mendonça, mas constam no arquivo que a CPMI do INSS disponibilizou para toda a imprensa. O jornal Globo publicou agora à noite uma reportagem informando que os dados das mensagens trocadas no dia 17 de novembro entre Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes foram retirados do celular do dono do Master por meio de análise técnica da Polícia Federal. Que essa análise permite visualizar, ao mesmo tempo, a tela de WhatsApp com as mensagens e as imagens de visualização única nela contida. O jornal informa também que, diferentemente do material enviado à CPMI do INSS, o conteúdo a que o Globo teve acesso não é fruto de comparação entre os horários dos textos que constam em blocos de nota de Vorcaro e as mensagens enviadas por ele, embora coincidam, e sim, resultado da extração realizada por um software específico que exibe conjuntamente as mensagens e os arquivos enviados, revertendo na prática a visualização única da mensagem. No material exibido pelo Globo, constam no envio das mensagens o número e o nome do ministro Alexandre de Moraes, que foi conferido e checado pelo jornal. O Globo informa ainda que, para proteger informações pessoais do ministro, o número de Moraes usado à época dos diálogos com o Vorcaro foi coberto nos prints publicados nas edições impressa e digital da reportagem. E que as informações foram checadas ao longo de ontem, a última quinta-feira, dia 5, com fontes que acompanham de perto os desdobramentos do caso. O jornal O Globo informa que o número utilizado por Moraes não só respondeu 4 vezes às mensagens de Vorcaro com imagens de visualização única, como também respondeu com emojis de aprovação à primeira e à última mensagem enviada. É isso mesmo, pessoal. O clima esquentou em Brasília. O cerco fechou para o ministro Alexandre Às 18 horas de Moraes. Ele não esperava que isso Trump, pudesse quinta-feira, da acontecer. Casa Branca, Agora, para salvar sua reeleição. Olha, se você não sabia...
Agora eu trago para vocês a armadilha de Donald Trump para cima de Lula. Sim, Lula pensou que seria bem recebido, mas caiu na armadilha de Donald Trump. Quinta-feira na Casa Branca para salvar sua reeleição. Olha, se você não sabia, presta atenção. Daqui a 48 horas o Lula desembarca em Washington para um encontro face a face, cara a cara com Donald Trump na Casa Branca. E eu vou te mostrar e explicar agora os sinais de provocação e de briga que estão no ar. E você vai entender por que esse encontro pode terminar exatamente com todo o constrangimento do encontro com Zelensky II. E mais, por que isso pode ser justamente o que Lula mais quer e mais deseja. Leia aqui comigo o que foi que o Globo publicou hoje. O presidente Lula deve usar o encontro previsto agora, quinta, com o presidente dos Estados Unidos, o Trump, para tentar mostrar que tem prestígio internacional no momento em que ele enfrenta a maior crise com o Congresso nesse terceiro mandato. Depois do Senado rejeitar na semana passada, pela primeira vez em 132 anos, um indicado pelo presidente para o Supremo, a oposição passou a propagar que o governo acabou e que Lula será até o fim do mandato um pato manco. Pessoal, a verdade é que Lula foi até os Estados Unidos para tentar salvar sua reeleição, mas se deu mal. E, além da prisão que todos já estão aventando, Donald Trump mira a JBS, o grupo JBS por corrupção e atividades ilícitas. Não tem mais para onde Lula correr. Rapaz, a bomba estourou, hein? Tá sabendo não? Viu o caso agora que deu merda aí da JBS? Rapaz, o Lula realmente vai ter muitos problemas e esse vai ser o grandioso, né? Lulinha, seu tempo já deu, né? Mas olha só, deixa eu trazer para você aqui um detalhe. Eles vão fazer um Joe Biden e trocar Lula por outra pessoa, não vão? Flávio Bolsonaro vai vencer de qualquer jeito, mas tenho certeza de que o dinheiro dos interesses especiais que apoiam Lula tem que estar pensando duas vezes. O que aconteceu? O assessor especial do presidente, do conselheiro do presidente Donald Trump, Jason Miller, fez essa publicação aqui. Peraí, vão querer trocar o Lula? Não adianta, não importa. O Flávio vai ganhar do mesmo jeito. Quando o Datafolha, Lula tem aprovação de apenas 24%. 24%, tá bom? De aprovação. O resto é rejeição. Então você vê aqui que o Jason Miller já faz essa publicação e fala, peraí, vocês vão trocar o Biden brasileiro? É isso que vocês vão fazer mesmo? Trocar o Joe Biden brasileiro? Mas não adianta, é Flávio. E aí estourou um pepino agora lá nos Estados Unidos, que eu estou achando bem interessante, é a questão agora de uma empresa aqui do Brasil chamada JBS. Presta atenção. A Brooklyn, secretária de Agricultura do presidente Donald Trump, fala sobre a JBS e o seu histórico de corrupção. Abre aspas. Tem um histórico documentado de corrupção internacional e atividades ilícitas. Está associada não apenas à corrupção, mas também a cartéis. Então, olha só para você ter ideia como o jogo está virando para o Lula. Quantos problemas, hein, Lula? O que você vai resolver aí fora, hein? Me conte, me conte. E o medo do Lula é tão grande que ele não quer abrir uma campanha para jovens votarem. Vai aí, Lula. Vai aí, PT. Por medo de votos em Flávio Bolsonaro, o PT decide não apoiar a campanha para jovens tirarem o seu título. Olha, gente. Olha que interessante, né? E a máscara vai caindo cada vez mais. Mais sobre a visita de Lula à Casa Branca. Suspeito que os objetivos do Brasil sejam principalmente defensivos. Impedir que o presidente Donald Trump seja um fator nas eleições de outubro, que interfira em nomes que não interfira em nomes como o de Flávio Bolsonaro, né, e manter relação com os Estados Unidos positiva. Isso aqui não sei o que eu estou falando, não. São grandes jornalistas lá fora que o medo da esquerda do Lula é esse aqui, né? Eles estão indo lá na defensiva. Na defensiva, tá vendo aqui? E vamos aguardar, né? Suspeito que os objetivos do Brasil sejam principalmente defensivos, impedir que Trump seja um fator na eleição de outubro. Tá com medo. Pessoal, o Lula ele não está com medo.
Lula, ele está desesperado. O cerco para o petista cada dia está mais e mais fechado. Donald Trump? Sim, Donald Trump preparou a armadilha e Lula caiu como um patinho. Lula corre atrás de Trump em meio ao caos e surge a armadilha envolvendo a JBS. É o que diz a notícia que traz o jornal Cidade Online no dia de hoje. O petista Lula vai se reunir com o presidente Donald Trump. O encontro é considerado estratégico pelo governo brasileiro, especialmente diante do cenário recente de atritos diplomáticos e comerciais entre os dois países. Para o comentarista político Luan Amâncio, a situação escalou e existe uma armadilha envolvendo a JBS, e isso impacta o tabuleiro político atual. Para entender tudo, o papel da JBS nesse novo cenário, a reação do governo e as prováveis consequências para o país. Pessoal, o jogo acabou para Luiz Inácio Lula da Silva. Caiu na armadilha de Trump e agora está acabado. Era o que eu gostaria de trazer a todos vocês no dia de hoje. Se você não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva, deixe seu like, comentário, clique no sininho e não esqueça de compartilhar os nossos vídeos.